Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos o programa Na Mira do Trader, seguindo a tradição no miolo do pregão antes do fechamento. Hoje, dia 16 de junho de 2019, 16 horas e 15 minutos. Eu agradeço a sua audiência, convido a todos para se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, fale para seus grupos nas redes sociais do trabalho que a Top Traders desenvolve. E também participe na área de comentários, onde você é muito bem-vindo, ok? Final de semana turbulento, bolsa segurando a onda de novo. Vamos ver o que os gráficos nos reservam de informação. Caros, hoje eu fiz um informe cenário bastante polêmico, né? Foi mais ou menos o título Patetas ou Profetas, né? Muito se falou que nós teríamos um cenário de caos parecido com o Joesley Day, ou algo um pouco menor, mas de grande magnitude baixista no final de semana, para o terror daqueles que operam na renda variável, né? E eu tinha uma opinião antagônica para variar um pouco, por isso que eu coloquei o título para Profetas ou Patetas. O mercado pode até cair a partir de amanhã, na quarta, até hoje, mas não por causa da demissão. Pedido de demissão do Joaquim Levy, né? Chega a ser uma leitura até um pouco ingênua, né? Imaginar uma queda relevante em razão disso. Se você quiser ficar bem informado de manhã, nome, e-mail, inscreva-se, já recebe a partir do dia seguinte. Nós automatizamos o processo e eu distribuo gratuitamente. É como se fosse o meu bloco de notas matinal compartilhado com o mercado. Aqui nessa tela nós temos a Bolsa Americana caminhando para a reta final. Uma alta leve no S&P, no Dow Jones e no Nasdaq moderada, uma boa alta até, 0,78. E o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, subindo de leve lá em Nova York, na NYSE, ok? Legal. Falemos um pouco de fluxo, né? Aqui no Brasil. Quarta-feira a gente vai ter o fluxo cambial, é realmente a super quarta, né? Fluxo cambial, Moro na CCJ, Copom, Fed. E semana passada os estrangeiros trabalharam de uma forma bem curiosa. Eles começaram a semana praticamente do mesmo jeito que terminaram. Saíram de 51,559, né, negativo, para 50,716. Só que chegaram aumentar a posição para 66, no dia do vencimento diminuiu para 37,979, quer dizer, foi uma semana bem volátil no mercado futuro e começou praticamente, e terminou praticamente como começou. No mercado de ações, já houve uma atuação na ponta vendedora, na ponta compradora. Eles começaram com 2 bi 134,971 de saldo negativo. Chegaram a bater no dia 12, 909.897, aí foram no dia 13, na quinta-feira, para 1 bi 75.464.000. Então, trabalhados assim, na verdade, se a gente for ver, eles diminuíram, a gente não tem os dados de sexta, mas até quinta diminuíram bem o saldo no mercado de ações, trabalhando na ponta compradora, e no índice de alguma forma também, né? Saiu de 51.559 para 50.716. Então, trabalharam comprados nas duas pontas, apesar de no índice futuro o movimento ser bem tímido. Vamos falar um pouco de Ásia e Europa. Nós temos aqui um cenário misto, né? A Bolsa de Xangai, e com alterações bem modestas, né? A Bolsa de Xangai ele está pendurada, parece um varal. Ontem eu fui com a minha filha no aquário de São Paulo, parece que os morcegos lá pendurados no teto do local onde eles ficam acondicionados. Então fica pendurado, cai e volta. Então é o que eu vejo aqui. Se a gente for ver no curtíssimo prazo de forma fria, parece um mastro bandeira. Não, o Marubuzu está sendo conservado, aquela história do descanso para fazer um movimento altista, né? No caso do índice DAX, um movimento mais ou menos parecido no curtíssimo,
né? Faz a porrada para cima, aí corrige no tempo, respeita a média, LTB, tende a resultar no movimento comprador em algum dia dessa semana. No caso do índice FTSE, é um mastro bandeira clássico, né? O mastro mais longo, duradouro, uma correção bem tênue no tempo, na direção da média. Então, índice FTSE é um mastro bandeira de livro. Ok? Então, vamos utilizar agora, usamos o Broadcast, utilizar os serviços do TradingView. Ok? O pessoal fala que eu vivo errando o placar de jogo aqui, pessoal. Isso é lenda, hein? Quase sempre eu acerto. E falaram que quando eu acerto, eu sempre falo 2-0. Brasil 3, Bolívia 0. Cravei o placar na mosca. E acertei. Amanhã, Brasil e Venezuela de novo. Brasil 3, Venezuela 0. Então, vamos estudar as bolsas americanas. Dow Jones, 30 maiores empresas do setor industrial. O Dow Jones tem um gráfico parecido com o índice FTSE, né? Uma grande pernada e aí depois corrige. O índice FTSE é mais perfeitinho, né? O Dow Jones é uma correção meio bagunçada aqui, mas é a mesma leitura, né? Você vê que o índice FTSE foi certinho na média, tal. O Dow Jones acabou segurando um topo anterior e a média está indo na direção dos preços, digamos assim. O S&P futuro, gráfico contínuo ou perpétuo, tem um movimento parecido. Tem aqui uma shooting star que não teve efeito, ela foi formada dia 11, está trabalhando nos arredores do topo de 16 de maio, 2892, e puxando essa média, a média se aproximando dos preços daria sustentação para um novo movimento de alta. E no caso do índice Nasdaq, um movimento parecido, a média quase tocou os preços. Na verdade, tem um gap aqui, um movimento mais complexo, né? Mas também aparentemente faz um movimento lateral para depois continuar a alta na direção provavelmente da máxima histórica. E aí temos o EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. Deixa eu só ver aqui, pessoal. O EWZ. Vou tirar uma prova aqui, só fiquei em dúvida. O EWZ está 41,75 aqui no Yahoo Finance, ele está 41,75 aqui no TradingView. Só que aí dá variações diferentes. A minha velha máxima, softwares. Deixa eu ver aqui no broadcast se a gente consegue tirar a prova dos 9. Vamos lá. Putz, não vamos conseguir porque só atualizou até o dia 25 de maio. Uau. Olha, é mais provável que esteja correto aqui no Yahoo Finance, né? Porque se a gente tem aqui no Brasil, né? Não precisa ser muito inteligente para fazer a conta. O dólar é inversamente proporcional. O dólar em alta, EWZ cai. E está subindo, está praticamente de lado o Ibovespa. Então, né, não está caindo, está de lado, né? Então essa porcentagem aqui no TradingView é uma viagem, ok? Mas o gráfico está correto, eu lembro dos pontos aqui. Não. Aquela velha história que eu falo, não é que softwares são complicados, né? A grande questão é que os programadores eles se acham geniais, né?
Essa aqui é a grande... inclusive eu tenho isso daqui em tempo real. Mas enfim, tá na região de 41,70, tocando média. É interessante que preserve o 41,35, né, que é fundo do dia 5 de junho e topo do dia 8 de maio. Então é isso, movimento técnico. É uma correção normal para depois provavelmente termos um movimento altista a seguir. Aí temos o crude oil. Vamos ver se o petróleo está batendo. O petróleo está 51,80. Petróleo sim. Então tudo certo. O petróleo ele tem um sinal de fundo duplo, né, sobre uma região de suporte. O eixo, né, que detonaria uma alta mais firme é 54,80. E é isso. Temos um Arami, não está sendo anulado apesar da baixa de hoje. Esperemos as cenas dos próximos capítulos. E a seguir nós temos o Brent, negociado na ICE em Londres, uma leitura parecida. Fundo duplo Arami. O eixo aqui no caso 64,70. Só não poderia perder a mínima da semana passada, né? Região de 60,28, 60,40. Porque aí nós teríamos um pivô de baixa e esse movimento teria sido um descanso para replicar essa perna. Ok? Maravilha. Então, vamos ver se a gente tem algum... A gente tem as criptomoedas, né? Vamos ver se a gente tem alguma ação que vai utilizar aqui o TradingView. Não, hoje não temos. Então, façamos as criptomoedas. E a seguir, nós vamos para os estudos no Cartesia. Pessoal, Bitcoin. Nós temos aqui um movimento de alta que nós novamente antecipamos. Né? O Bitcoin deu uma compra muito clara aqui na região de 7.500. Né? 7.400, 7.500. Né? Aí tava com uma cara aqui de W mesmo, né? Eixo aqui na região de 850, alvo 9.109. Para quem opera mais curto já realizou um belíssimo lucro, mas assim, nós tivemos ontem no domingo, eu até acompanhei um pouco, uma estrela cadente que está sendo colocada em xeque hoje. Então, pô, você pega o topo anterior, 9.109, coloca o stop abaixo dele. Dá uns $10 de tolerância. Pode ser no intraday, trabalhou abaixo, bota stop e lucro no bolso. Aí nós temos o Bitcoin Cash. Cadê o Bitcoin Cash? Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Bitcoin. Isso aí. Dividido por dólares americanos. Legal. Nós tivemos um padrão de compra através de um mini triângulo rompido, mas já dava para imaginar que era uma região de fundo. O Bitcoin Cash parece ter algum espaço ainda para subir. Acho que pode trabalhar com mínima, com um stop abaixo da mínima do candle anterior, trabalhando assim de uma forma inteligente. No caso do Litecoin, esse dia deu compra, dia 10 de junho, em torno de 230, já subiu bem, fez um fundo duplo também com o eixo em 25399. Um alvo primário aqui, o mais óbvio, 27650, chegou. Aí deixou aqui uma mistura de estrela cadente com doji lápide, né? Mas poderia sim chegar a 289. Aparentemente a força compradora se faz presente, mas pode trabalhar também com stop abaixo da mínima do dia anterior em fechamento. Mas como é 24 horas... Aí pode ser no intraday, aí vai de acordo com o tempo, porque o movimento pode ocorrer, por exemplo, de madrugada, quando você está dormindo, como eu falo muito no final de semana, né? Então,
E aí temos por fim o Litecoin. No caso do Litecoin, que foi quem puxou esse movimento, foi quem, digamos assim, né, foi o primeiro sinal concreto que nós teríamos um rally nas criptomoedas. Eu acho que ele pode de repente ser algo que adiante aí para nós uma possível movimentação, e ele tem sinal de topo, né? Foi fora da banda, agora trabalha dentro, mas é um sinal forte? Não. Mas já está, por exemplo, em queda. Então, assim, partindo do princípio, né, que o Litecoin simplesmente ele dobrou, né, do dia 29 de abril para cá. Então, existe algum sinal de topo? Eu manteria a ideia de trabalhar com stop a mínima, a stop abaixo da mínima do dia anterior, e hoje provavelmente ele vai acionar, né? Porque o dia anterior, dia 16, a mínima é 133.590. Tá bem perto disso aqui. No intraday chegou até a tocar. Ok? Legal, então nos despedimos do nosso amigo TradingView. Vamos fazer os estudos agora no broadcast. Pessoal, eu vou começar pelos pedidos do YouTube. Eu vou fazer Grendene primeiro. GRND3, o setor me agrada. Não é um setor xoxo. Foi espancado, como diria o poeta, pela venda. E ele dá algum sinal de vida, mas o volume não é animador. Tem um gap aberto. É isso que o ativo oferece. Não é uma operação empolgante, mas ela pode fazer sentido. Aí tem VULC, né? Que é a Vulcabras. O que é o gráfico? O gráfico é um ombro, cabeça, ombro invertido. Da mesma forma que tem Grendene, tem um gap também, mas não é um Monster Gap bem acima. Então, aparentemente, aqui, pessoal, eu acho que Grendene e Vulcabras é o típico caso do mercado doméstico nesse momento. A ação opera descontada, tem bons fundamentos, é um setor que deve surfar uma movimentação positiva na economia, que deve acontecer, né? Que Deus abençoe o Brasil. Essas bestas humanas que atrapalham todos os trabalhos, que sejam abençoadas e que fiquem longe das redes sociais. E essas bestas humanas incluem políticos e profissionais do mercado financeiro também, né? Que Deus ilumine essa galera e que eles parem de se manifestar de forma vulgar. Tipo assim, o camarada tá com o ursinho dele abraçado no final de semana, brincando no computador, aí alguém liga para ele e ele dá uma opinião leviana, sem base em nada, sem estudar, sem estar preparado. Eu acho errado, né? Eu não sou dono da verdade, mas eu acho errado. Aí ele coloca o ursinho em cima da cama e fala qualquer bobagem para aparecer. Eu acho errado, né? Porque lida com o dinheiro das pessoas. Aí, se acham que eu estou falando está errado, é polêmico, cada um tem a sua opinião. Então, no caso de Vulcabras é o típico exemplo. É uma ação que, se por exemplo não chegar fluxo estrangeiro aqui, porque o fluxo interno, sendo que parte dele é estrangeiro que estava na renda fixa e vai para variável, está segurando a onda. Então é uma ação que, se não vier fluxo, ela vai a R$3, né? Ela vai perder essa parte de baixo aqui, ó. 567 vai a 543, vai derreter. Porque não tem papel para segurar a onda no book de ofertas. Agora, se vem fluxo, ela vai a 6. Na 6 ela já está lá, vai a 7, ela vai a 8, ela vai a 9. Porque é um ativo que tem potencial para surfar uma recuperação econômica. Ativo que depende de fluxo. Aí você tem que aplicar análise técnica fina, que é o que eu procuro ensinar para os meus alunos. A grosseira tem de graça na internet. E a leitura de fluxo com fundamentos, que eu também ensino isso para fazer o acompanhamento, ok? Aí temos uma ação que ia ser um dos destaques do dia, eu vou fazer outro hoje, mas ela já estava na lista. SLC Agrícola. Eu até falava dela e da Camil, eu acho que na sexta-feira. São duas ações do setor agrícola, né? E elas estão bem depreciadas e são ações cíclicas, né?
Dá uma olhada aqui, por exemplo, no ano passado. Camil saiu de 8,20 e ela fez um fundo em julho, depois em agosto. E ela voltou praticamente lá para os 8,20, chegou a bater 8 com alguma coisa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, né, a Camil não tem tanto histórico, mas quer dizer, ela está numa época do ano, sendo agricultura sazonal, né? Vide impacto do milho sobre as empresas de proteína animal. Então, se eu pego, por exemplo, o estudo, pessoal, ele tem que ser feito de uma forma sempre didática, racional, reflexiva, né, com uma leitura coerente, senão ele não faz sentido, né? Você perguntar um dia para alguém por porquê, ele falar, porque eu acho, aí corre que vem chumbo grosso. Então, eu sempre procuro explicar o porquê que eu entendo as coisas. Aí você pega, por exemplo, SLC, né? Agricultura sazonal. Você pega, por exemplo, o ano de 2017, né? Essa época do ano, ela veio de lado, fez uma trajetória ascendente. Na verdade, ela veio de uma tendência de alta muito forte, né? E ela fez um topo no mês de julho. Então, no caso da SLC, já não se aplica. A Camil, talvez sim. A SLC não tem um histórico tão forte. Só se a gente pegar 2018... Mas mesmo 2018, a partir dessa data ela começou a subir, mas ela já vinha em alta e fez um ombro, cabeça-ombro invertido. Mas aí, será que por fato dela estar em queda, ela não teria um potencial ainda maior? É uma hipótese. A única coisa que me chama a atenção é a figura, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nós tivemos aqui, ó, entre maio e junho, um ombro, cabeça-ombro invertido, que está se repetindo. É onde eu queria chegar, para ser objetivo. Né? Então ela subiu sob efeito de um ombro, cabeça, ombro invertido. Será que aquela história, que o mercado é cíclico, ele tem memória, blá blá blá, vai se fazer presente? É uma hipótese. Né? Então, de novo, ela está fazendo um oco invertido. E hoje já reage. Então, né? Não é uma loucura tão grande pensar nisso de novo. Concorda comigo? Professor, mas o estudo que você fez anteriormente, ela vinha de uma alta. E uma vez você me explicou que quando o movimento anterior é de alta, você pega uma figura de impulsão altista ou de inflexão, ela é até mais forte do que na inflexão. Eu concordo contigo, mas a figura é a mesma. Neckline nos 21 e pouco. Ok? Então esse é o meu raciocínio, é o meu estudo. Porque é uma sacanagem você pegar o cara, não, se romper aqui vai subir, se inverter aqui e duplicar a hipotenusa do triângulo, aí vem aqui, vem ali, porque... Aí você fala, mas por quê? Porque eu acho. É minha intuição. Aí não vale, né? Aí não dá, né? Aí tem a atriz 3. Que é a Trisul. A Trisul é uma das minhas eternas pretendentes na bolsa, pretendentes do meu lado, né? Eu sempre penso em comprar a Trisul. Quando eu vou olhar a Trisul de novo, eu já tô com a carteira cheia e ela já fez o movimento. Por quê? Porque ela é uma ação manhosa, com uma volatilidade histórica muito contida. É um bom ativo para quem gosta de tendência. Ela tem tendência primária, secundária, terciária de alta. É um momento ótimo de comprar? Eu acho que não. Acho que o momento ótimo foi a correção na média ou a negação dessa estrela cadente no rompimento de 5,15. Então, assim, ela deve continuar em alta, mas eu não sei até que ponto tem espaço para subir tão longe de média no semanal. Acho que limita um pouco os movimentos. Mas uma oportunidade de compra se abriria em momentos corretivos, como eu mostrei anteriormente, ou de rompimento. Aí nós temos a BID 4. Teve essa história hoje que o pessoal ficou sem acesso à conta corrente para algumas atualizações tecnológicas. Essa ação já tem sinal de topo faz um tempo.
Né, o momento ótimo de vender seria no dia 30/5, uma shooting star longe de média, pessoal. Né? Vai fora da banda, fecha dentro. Sinal mais claro que esse. Aí ela deixou aqui uma estrela da manhã, deu a pancada, segurou na LTA, só que não, né? E ela cai com volume, então não tem, por exemplo, sinal de compra no ativo, alguma coisa. Parece que tem um ombro, cabeça, ombro. Aqui não sei se vai derreter o ativo, mas definitivamente um sinal de compra mais firme não tem. Ok? Então eu vou dar uma olhada aqui no meu livro para ver alguns destaques. SLC seria destaque. Acho que a gente pode falar de ELET 6 e RBR3. Então vamos lá. ELET 6. A ELET também é uma ação que sempre despertou meu interesse. Faz tempo que eu não faço um trade nela. A ELET, se você for estudar o papel friamente, né? É uma ação que se eu tivesse uns 30 ativos na minha carteira, provavelmente ela entraria. Mas eu não sei até que ponto o timing é ideal, né? Porque ela fez uma correção até as médias, fez um fundo duplo. Olhando pelo semanal, o eixo do fundo duplo 35,19. Ela tá ali, ó. Né? É uma compra bem ousada, bem arriscada. Pode trazer um resultado rápido, só que eu não sei até que ponto o risco compensa. É isso que eu acho. E a IRBR3 é aquela ação que tem memória, né? Memória compradora, é o caso da Trisul. Né? Você tem no ativo tendência primária, secundária, terciária de alta. Então a memória ela se sobrepõe. Então ela teve um sinal aqui de topo duplo. Ela veio aqui numa região de suporte, respeitou. Veio até um topo anterior, ó, que era... Tá até pra gente marcar no gráfico, 93,05. Né, a velha história da busca pelo topo anterior. É uma ação com bons fundamentos, é óbvio que sim, porque se não tivesse, ela não teria as tendências todas apontadas para cima. E ela aparentemente indica um rompimento falso de 94,85. Então é uma situação de compra para caçadores, seguidores de tendência. Não é o perfil meu e do meu grupo no momento, mas pô, entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, é óbvio que eu compraria, né? Nesse momento atual. Então, destaques feitos, falar de Vivarina, depois ativos fixos. Pô, professor, mas o mercado não fechou ainda. Pessoal, justamente essa é a ideia do Na Mira do Trader, é pegar mais o miolo do pregão. E aí, terça, quarta, quinta e sexta tem o radar, que pega mais o fechamento. A Via Varejo está subindo, né? Eu acho que a Via Varejo vai buscar os 6,16 nas próximas semanas, né? Ela aparentemente faz um movimento realmente de aproximação da média de 21. Ela resistiu, né, ao leilão de sexta-feira e é isso. Está de lado aqui, operando de forma serena, passo a passo. Acho que essa semana ela bate no 5,22 e se romper, mesmo que de leve fechar a semana acima, abre espaço para os 6,16 nas próximas semanas. Aí falemos de Petro Vale Bancos. A Petrobras, num dia de petróleo negativo, mostra boa resiliência. Eu acho que a Petrobras, eu vejo a Petrobras nos 28 logo logo, né? E ela vem subindo aqui de leve, respeitando a média de 5, aproximando a de 21 e é isso, né? Tem tudo aqui para romper. Deixa eu só ver aqui, não está marcando o valor. Eu achei que era um ponto mais antigo esse ponto aqui, que é o 27,47, 27,46. Então, eu acho que é isso daí, é uma tendência lenta, mas de alta. Aí nós temos a Vale. O minério cedeu na China
a Vale sentindo um pouco, não se mantém acima de 51. Ela pode sim fechar esse gap, como eu falei na sexta-feira, ou simplesmente bater a média de 21 e subir, ou um pullback nessa linha de tendência de baixa rompida. A Vale tem espaço para isso, é admissível e não muda em nada uma inclinação de alta de curto prazo, mas assim, já bota esse Marubozu em xeque, que elevou as cotações, quer dizer, um ativo que tem sido complexo de operar. É por isso que eu falo que eu não sei até que ponto vale a pena operar Vale nesse momento. No caso dos bancos, nós temos o Algo Novo, só que o volume muito baixo. Acho que o pessoal já iniciou o feriado, né? Depois dessa pancada é quase um arame, mas tem uma leitura mais ou menos parecida. O gap foi mantido aberto, né? Eu acho que ela precisa realmente romper as médias. Ela precisa romper as duas médias, 50,97, 50, as médias 50,97, 51,19, 51,25. Aí eu boto fé na volta de um movimento comprador. Dependendo do que acontecer, a gente usa FIBO pelo menos em um dos bancos amanhã. No caso de Bradesco, já houve Algo Novo já desde a quinta-feira, e na sexta mostrou alguma força, hoje também, só que o volume muito baixo. Só que, se você pegar esse fundo que é o 3005, vai fechar acima de novo, é um sinal de força, né? Toda essa região aqui é uma região de suporte, né? Porque era resistência anteriormente. Então, aparentemente, está formando um fundo, pelo menos para um repique. E no caso de Itubi, é o sinal mais forte. Por exemplo, se eu fosse comprar um desses três bancos, eu compraria Itubi. Não é o caso, mas porque respeitou o 33,78, deixou um martelo clássico e hoje está rompendo a máxima do martelo, né? Que é 34,07. Então, é um sinal típico de fundo, apesar do volume ser ínfimo, né? Ser muito baixo. Ok? E aí resta falarmos aqui de Petrovale Bancos, não do dólar, né, primeiramente. Deixa eu só... Aqui, legal. Então falamos do dólar, né? O dólar fez aquilo que a gente projetou há muitos pregões atrás. A média passaria para baixo do 3.943.500, 3.932.500, e um pouco abaixo desse ponto encontraria os preços. Feito. Então o repique foi cumprido. Se romper a média e esses dois fundos, aí já não é repique, aí pode ser inflexão, mesmo porque trabalharia acima do 3.905, que é um eixo de W, que eu acho que pode falhar, mas é um ponto importante, é um fundo duplo final. Ok? Aí o BOVA11, que vai fechar daqui a pouquinho, uma leve queda, movimento normal para o dia, né? Eu vou pegar essa cunha e eu vou deixá-la mais discreta, pontilhada. Ok. Pontilhada aqui embaixo. Bacana. E a gente traçou uma linha de tendência de alta, né, de curto prazo, mesmo com essa leve queda de hoje, está sendo respeitada. Essa região de 94,15, né, de 94 com alguma coisa, que é o 94,40, 94,45, o mercado está trabalhando em torno dela, logo acima de 94, né, foi resistência a vários pregões seguidos, né, está respeitando a mínima de sexta, 94 cravado, então é um sinal de resiliência. Pessoal, o mercado simplesmente ele resistiu à greve maluca de sexta, que parece que nem aconteceu, né? Só teve na sexta, aí parou, enfim, ninguém fala mais da greve, uma loucura. Problema nos Correios, né, com a presidência. Aí o Santos Cruz demitido, o Bolsonaro quer colocá-lo nos Correios. Pedido de demissão do Levi, né? Chilique do Paulo Guedes na sexta. Então o mercado mostrou bastante resiliência, fora os vazamentos da Lava Jato. Então assim, o mercado com tudo isso ele não caiu. Seria um efeito retardado ou o mercado está resiliente mesmo, né? Então essa é a questão.
E aí nós temos o Ibov, que caminha para o seu fechamento, também resistindo sobre a LTA, respeitando a região de 97.600, 97.500 como suporte, sinal de resiliência. E aí nós temos o mini índice, né? Ele trabalha em terreno positivo, mas ele deu uma descolada do Ibov na sexta-feira. Ao passo que ele respeita a região de 98.800, também está sobre ela. Está levemente abaixo da LTA, né? Mas ao mesmo tempo é levemente positivo, né? Um cenário enigmático, como eu comentava, que o mercado tem trabalhado de forma enigmática, né? Desde a semana passada. E se a gente pega aqui um gráfico intraday, enigma também, porque nós temos uma LTA que inclusive eu reforcei. O mercado trabalhou praticamente toda a sexta-feira a parte final sobre ela. O início do pregão de hoje chegou a trabalhar em campo positivo e agora trabalha ancorado nela, tem o 98.810, que é um suporte importante, então não tem um sinal mais claro entre a compra e a venda. Então assim, amanhã pode cair como pode subir, mas o mercado, óbvio, né? Mas o mercado tem mostrado resiliência, impactado por todos esses fatores que eu citei anteriormente, o que é algo importante aí de ser dito, né? Vamos ver se nos 60 minutos a gente enxerga aqui alguma coisa. O mercado sobre a média, sobre a LTA mesmo, sobre esse suporte, né? Uma figura aqui que pode trazer o mercado alguns pontos abaixo, mas não que marque uma virada, porque a LTA também tem sua força. Então é isso aí. Pessoal, saúde e paz a todos, bons estudos, desejo um excelente início de semana, muita prosperidade para nós e seguimos juntos na luta aí, porque juntos somos mais fortes. Aproveite para se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, participe da área de comentários. Vamos à luta, amanhã tem mais, meu muito obrigado, valeu!